Olá, boa noite mais uma vez. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho meditado há um tempo, mas eu quero começar perguntando uma coisa para vocês. Você tem fé? Você aí também que está assistindo, você tem fé? Eu tenho fé? E cada um possa fazer essa pergunta e responder para si mesmo. Amém? E essa palavra, irmãos, eu comecei, na verdade, meditar sobre isso a partir do momento que os jovens me pediram para escrever um PDF sobre esse tema. E quando eles me falaram o tema, a primeira coisa que eu pensei foi: por que me deram esse tema? É algo tão difícil. E eu fiquei, eu meio que recusei. Por que me deram esse tema? Senhor, por que eles me deram esse tema? Tá? Não é por acaso, entende? E aí eu levei um tempo, na verdade, para devolver para eles, né, esse PDF. Mas eu não deixei de considerar. Eu fiquei o tempo todo me lembrando dessa passagem e tal. E à medida que eu ia ligada ali no Espírito, eu ia me lembrando de outros versículos relacionados ao tema, até chegou o dia que eu realmente eu fui escrevendo os versículos que me vinham à memória, e até o dia que eu parei realmente para estudar sobre o texto que eles me deram. E até consegui, na verdade, extrair. Era um texto, inclusive, que eu não entendia, né? Não que eu entenda completamente, né? Porque a Bíblia, cada vez que você se debruça nela, você vai descobrindo algo novo. Mas era um texto que realmente eu lia e não entendia nada. E eu acredito que esse tema, na verdade, ele faz parte de um processo de santificação, tá? Então é algo que a gente precisa fazer, viver até a vinda do Senhor, porque o processo de santificação, ele é um processo, né? Diariamente, você estar ali construindo essa questão, se santificando, buscando a face do Senhor e procurar viver, ser, na verdade, cada vez mais parecido com Jesus. E eu quero pedir a vocês que abram a Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1, nós vamos ler do versículo 1 a 8. Amém? Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Verso 4. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Verso 5.
Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, isso aqui, como eu falei, vem falar sobre um processo de santificação, né? A finalidade, na verdade, é a santificação, alcançar a gloriosa graça, chegar à plenitude do conhecimento do Filho e tal, até que Jesus venha. E uma coisa que eu vim entender nesse texto é que ele vai falar sobre um processo que a gente precisa cumprir para que a nossa fé permaneça, e não só permaneça, mas que ela cresça constantemente. Amém? Essa carta foi destinada ao povo daquela época, aos cristãos. Né? O apóstolo escreveu essa carta, na verdade, para exortá-los, para animá-los, uma vez que eles criam em Jesus, criam na ressurreição de Cristo, só que naquela época começaram a levantar falsos mestres, com falsos ensinos, com doutrinas erradas. Então, esse povo começou a ser oprimido por esses falsos mestres, que diziam que não existe a ressurreição, e eles ensinavam imoralidades e praticavam imoralidades, sem fim. Então, por isso que o apóstolo envia essa carta ao povo, para que eles permanecessem fiéis. É uma carta de encorajamento. Aqui o apóstolo está falando para eles: guardem o que vocês receberam. Permaneçam na verdade. E só há uma, né? Nós sabemos, a verdade é o Senhor, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra. E aí, de repente, vocês podem estar perguntando: mas o que isso tem a ver comigo? Eu comecei perguntando, para quem chegou agora, perguntando se você tem fé. Porque muitas vezes a gente declara até, né, que a gente não tem fé. Outros até sabem que tem, mas eu tenho uma fé pequena. E outros sabem que tem e deixa minguar. E esse texto, na verdade, ele está dizendo que nós temos fé. Que você, uma vez que você aceitou Jesus, você recebeu uma medida de fé. E que essa fé, ainda que seja pequena, como muitos falam, mas minha fé é pequena. É papel meu e seu fazer com que essa fé cresça. E é responsabilidade minha e sua não deixar essa fé minguar. Porque às vezes a gente deixa aquela fé ali do mesmo tamanho sempre, ou às vezes a gente acaba realmente deixando minguar. E o que tem a ver conosco, eu parei para refletir. E se a gente for olhar, hoje não está muito diferente daquele tempo, né? Naquele tempo, o texto vai dizer que haviam falsos mestres ensinando ideologias, ensinos errados. E hoje, se a gente for parar para olhar, para avaliar, não está diferente. Assim como havia ensinos errados naquela época, hoje também tem muitos ensinos errados. Certo? Em nome do amor, em nome da felicidade, em nome do prazer. Então, mas eu nunca tive ninguém me confrontando, me afrontando, dizendo que nada, Jesus não vai voltar, Jesus não ressuscitou. Mas se a gente for olhar para o contexto atual, aí fora, nas mídias, a gente pode certificar, sim,
de que não está diferente, certo? E muitas vezes a gente olha e, meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, eu não vou aguentar. Meu Deus, eu vou desistir. Não me falaram que era assim. Me falaram que quando eu aceitasse Jesus, tudo ia mudar. Quando eu aceitasse Jesus, a minha vida ia ser só vitória. E, de fato, aquele que persevera no Senhor, a vida é só vitória. Mas é uma vitória que a gente não consegue ver com os olhos naturais. O apóstolo falou agora há pouco sobre a questão de olhar para a palavra. Então, é a palavra e o Espírito que vai fazer com que eu e você possamos enxergar com os olhos do Senhor. Amém? Então, quando eu digo que eu não tenho fé, ou quando eu digo, mas minha fé é pequena, eu queria ter uma fé como a de fulana. Queria ter uma fé como a de Delvânia. Eu estou menosprezando aquilo que o Senhor me deu. Quando eu li o texto, eu não sei se vocês se atentaram, mas o texto vai dizer presentes. Ele fala que o Senhor nos deu presentes, o Senhor nos deu dons. Dons significa presente. Então, quando eu digo que eu não tenho, eu estou negando aquilo que o Senhor me deu. Eu estou dizendo que a Bíblia está mentindo. Eu estou menosprezando o presente precioso que o Senhor me deu para que eu pudesse suportar as mazelas do mundo, da terra. Então, irmãos, eu e você precisamos ouvir essa mensagem. E eu entendi num processo, quando eu fui construindo lá, escrevendo o PDF, eu falei, realmente, eu precisava dessa mensagem. Deus usou os meninos para me entregarem justamente esse tema, porque eu precisava. Num processo eu fui percebendo, eu fui vivendo situações que eu me lembrava, eu voltava lá no texto, nunca eu tinha escrito. Como assim? Eu estou estudando sobre isso. Eu li sobre isso, eu vi que eu tenho fé e algo dentro de mim me dizia, você tem fé. Você tem fé. Tiveram situações que eu me peguei no nível de ansiedade muito grande, muito alto. E eu me lembrava desse estudo. E aquilo me fazia voltar. Fazia com que eu desse ordem para minha mente, para minha alma. Um dos exemplos bem atual que nós vivemos em dezembro, né, a questão da enchente. Parece, para quem está de fora, mas sua casa não alagou. Enfim. Mas alguns aqui sabem, a maioria que sabe, que eu fiquei 1 dia e meio ilhada. Eu fiquei 1 dia e meio incomunicável, sem internet, sem sinal no celular, sem energia elétrica, quase sem alimento, com dinheiro na conta, mas não podia comprar porque não tinha energia, não tinha como passar cartão. Sem ter notícias de vocês, sem ter notícias dos meus pais. Antes de ficar sem internet, eu já sabia que a água estava perto da casa dos meus pais. Mas eu fiquei ilhada, fiquei incomunicável e não soube mais notícias de ninguém. E eu sabia que algo estava acontecendo. E como é de costume, quando chove, lá onde eu moro, geralmente falta energia. Já acontece com frequência de ficar meio período, ou tarde, ou manhã, ou madrugada. Então, eu achava que, não, quando eu acordar, vai estar tudo normal. Mas não, foi 1 dia e meio, sem saber notícias de nada, sem ter noção, e aquilo foi me causando ansiedade. Até porque eu sabia que
as pessoas aqui do lado de cá estavam preocupadas comigo e com Rafael, e eu também estava muito preocupada. E na minha cabeça eu imaginava que a cidade toda e de repente até a região, todas as cidades que estavam sofrendo, né, por conta da enchente, eu achava que de repente todos esses locais estavam do mesmo jeito, né, sem internet, sem sinal de celular, sem energia. E aí eu ficava ali na janela, contemplando e orando, e Senhor, me fala o que está acontecendo. Aí passava um helicóptero, passava outro, bem distante, né? Está acontecendo alguma coisa lá do outro lado. Mais nada. E aí aquilo ia, sabe? Até que eu comecei a orar, comecei a louvar na janela. E aí ia, né, diminuindo, eu me lembrava do texto, persevera em guardar a fé, você tem fé. E aí eu começava, pegava a Bíblia e começava a cantar aqueles versículos, comecei a cantar sobre não vos ansiei por coisa alguma. Comecei e tal. Mas vira e mexe eu me pegava ansiosa novamente. E foi um processo longo e parecia que eu tinha uma semana ilhada. Não estou exagerando não, o negócio foi estreito. Até que, quando foi na segunda de manhã, eu acordei e fui para a janela. E fui, Senhor, me ajude, eu estou ansiosa, me ajude. E eu só lembrava, você tem fé. Persevera, você tem fé. E eu me lembrei também do sonho que eu já compartilhei com vocês, que isso aqui tudo era água e Jesus estava na cabeceira. Só que quando eu me lembrei do sonho, o Espírito foi ministrando de uma forma diferente do meu entendimento daquela época. O que ele ministrava em mim foi: confia. Jesus na cabeceira, ele tem o controle. Eu tenho o controle. Você está tentando resolver com seus métodos. Descansa, confia. Só vinha nesse sentido. Até porque no sonho, se vocês se lembram, para quem sabe do sonho, eu e outras pessoas chegávamos para atravessar para o rio com balde, né? Ferramenta própria, com o meu método. E Jesus lá, venha. Até que na segunda-feira a gente conseguiu sair. Mas eu citei porque você me perguntou, né? Então, foi um nível de ansiedade que vocês não têm noção. E eu me lembrava realmente, e ali eu fui entendendo o porquê. Falei, nada é por acaso, o Senhor já sabia. E eles levaram os meninos a me entregar esse tema sobre perseverar em guardar a fé. Porque a perseverança, irmãos, na verdade, fala de muitas coisas, mas esse texto em específico vai falar em perseverar em guardar a fé. Certo? Então, eu quero dizer para vocês que vocês têm fé, que eu tenho fé. Eu e você temos fé. E que a partir de hoje, que ninguém venha mais abrir a boca para dizer que não tem fé. Porque se você abre a boca para dizer que você não tem, você está negando o que Jesus já lhe deu. Amém? A partir de hoje, exerça a sua fé. Tem uma aula da apóstola Nancy, eu assisti há alguns anos, que ela fala que o exercício da fé é como um exercício para o corpo, né? Fortalecer os músculos da fé. Então, que ao invés de abrir a boca e dizer eu não tenho fé, vai, exercite a sua fé. Amém? A fé que recebemos precisa gerar frutos. Lá no verso 8 vai dizer o seguinte. Só um momento. Verso 8. Porque se houver em vós e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui já é uma outra versão que eu estou lendo. Então, esse estéreis quer dizer
que essa fé precisa gerar frutos. Mas se eu fico abrindo a minha boca para dizer que eu não tenho fé, eu não vou ter como gerar frutos. Até gero, mas frutos que não permanecem. E esse fruto é o resultado de quem conhece a Jesus. E esse fruto glorifica o Pai. O apóstolo já pregou aqui sobre isso. Né? Que você frutifica para que o Pai seja glorificado. Então, nós temos fé. Ok? Amém? Devemos zelar pelo que recebemos. Lá no versículo 5. Não precisa nem vocês abrirem, se bem que já deve estar aberto. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento. Esse é um zelo. Tem outra versão que vai falar sobre o zelo. Devemos zelar pela fé que recebemos. E esse zelo quer dizer cuidado, diligência. Precisamos cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Cuidar de quê? Cuidar da fé, como eu já disse para vocês. Cuidar de tudo que recebemos. E lá no verso 4 ele vai falar das promessas. Cuidar das promessas. Então eu preciso crer que eu tenho promessas. Eu preciso olhar para a palavra do Senhor e ver o que foi que Ele me prometeu. E eu preciso crer nessa verdade. Guardar a fé requer de nós um movimento. E eu quero deixar claro aqui que guardar aqui não é no sentido de engavetar. Não, o Senhor me deu, é meu, está aqui, ninguém toca, não. Guardar aqui significa cuidar, zelar, não deixar acabar. Né? Além de cuidar, de zelar, de não deixar acabar, você e eu, precisamos entrar no movimento que essa fé, que esses dons que o Senhor nos deu, eles vão, crescendo, se desenvolvendo, até que jorre nos outros. Só que para guardar a fé, requer um reforço, um esforço, requer uma disciplina. E se você for observar, ele vai falando, acrescentar a fé que você tem, e vai uma coisa acrescentando a outra. Mas o interessante, o que me chamou a atenção, é que antes de acrescentar qualquer outra coisa, você já tem a fé. Ele começa falando a fé que vocês receberam. Assim como nós temos, a mesma fé que nós temos, vocês receberam. Então, a essa fé, acrescente, aí ele vai. Amém? E esse esforço que requer para que a fé seja conservada, íntegra e em constante crescimento, nós chamamos de perseverança. Que foi o tema que os meninos me deram e que me causou estranheza. Perseverança, esperar com paciência, não desistir. Esse esforço parte do que nós temos. Como eu disse, ele já começa falando que os cristãos têm fé. Então, ele não focou no que eles não têm. Ei, pega aí a fé que você tem e acrescente tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Mas você já tem a fé em Jesus, né? Então, ele não focou na falta, ele focou no que já tem. E lá em Judas 1, no verso 3, ele vai falar dessa importância de combater a favor da fé. E Judas vai dizer, a fé que foi dada, em algumas versões ainda vai dizer, de uma vez por todas, foi dada de uma vez por todas aos santos, aqueles que receberam a Jesus. Então, eles recebem uma medida de fé, e é de uma vez por todas. Logo, se eu digo que não tenho fé, além de negar o que o Senhor me deu e dizer que a palavra é mentirosa,
tem algo errado comigo, porque se é de uma vez por todas, é de uma vez por todas. Então, essa fé está dentro de mim e de você. Só precisamos trazer de volta, olhar para a palavra e declarar muitas vezes para nós mesmos que foi o que eu fiz. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu preciso perseverar em guardar essa fé. Eu não vou deixar a ansiedade tomar conta. E foi fácil? Não foi fácil. Teve uma hora que eu só me joguei lá na cama e fiquei só orando em línguas. Eu não tinha mais nem o que dizer. E aí teve um momento que eu falei, Pai, se o mundo acabar, se eu morrer aqui, se alguém morrer do lado de lá, o Senhor é Deus. Se eu morrer aqui, o Senhor está comigo. E parece que quando eu descansei, eu fui lá para o quarto. Quando eu penso que não, a gritaria na rua, eu parecia uma menina pulando. Quando a energia voltou. Todo mundo gritando no meio da rua. Quando eu vi o helicóptero, esse veio mais baixo, né? Gente, pense o apóstolo que anda aí nesses lugares difíceis aí com pedal. A impressão que eu tinha era isso, que estava todo mundo lá isolado no condomínio, que ninguém sabia nem que a gente existia. Quando eu vi aquele helicóptero sobrevoando baixinho, você não tem noção, eu comecei a pular da janela. Alguém lembrou da gente. Alguém lembrou da gente, para você ver que é o tempo todo a luta. Uma hora eu dizia que eu tinha fé, outra hora... Como assim alguém lembrou da gente? O Senhor esqueceu de mim? Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 3, vocês querem abrir? Vamos abrir. 5:3. Vai dizer o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Que a tribulação produz a paciência. Essa paciência aí, gente, é entendido como perseverança. Amém? Então, a perseverança é produzida nas tribulações. Imagine, vocês estão aí tudo levando a vida numa boa e eu vou falar para vocês perseverarem? Não faz sentido. Então, se alguém entrega a você uma palavra sobre perseverança, é porque você está passando por tribulações, por perseguições, por dificuldades. Ninguém é convidado a perseverar se está tudo bom. E Tiago também vai dizer: alegre-se nas aflições, porque elas produzem perseverança. Está lá em Tiago 1, verso 2 e 3. Alegrem-se nas aflições, elas produzem esperança. Produzem perseverança. E no verso 4, ele ainda diz mais. Ele fala que a gente precisa crescer nessa perseverança, porque esse crescimento na perseverança nos leva à maturidade da fé. Exatamente. E ele ainda completa que esse ato de perseverar é até que sejamos completos. Tiago 1, verso 4. Até que sejamos completos. Então, se eu ainda não estou completa, eu ainda preciso perseverar. Amém? E por que que a fé é tão importante, gente? Por quê? Às vezes alguém pode te perguntar, por que que eu preciso guardar essa fé? Por que que eu recebi essa medida de fé? Aí Hebreus 11:6 vai te responder. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você já recebeu o combustível. Amém? Que nós não venhamos esquecer disso. E é um tempo
que vira e mexe a gente esquece daquilo que a gente recebeu. Porque a gente olha para as circunstâncias. E circunstância adversa é o que não falta. Hebreus 10, 28 vai dizer: o justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, se eu nego essa fé, se eu não alimento essa fé, se eu não exercito essa fé, o Senhor não vai ter prazer em mim. Ok? E aí, em meio a tudo isso que temos vivido, parece que tem horas que a gente vai sufocar, né? Parece que tem horas que você quer jogar tudo pro alto e não, minha vida era mais tranquila antes de eu entrar na igreja. Minha vida era mais de boa, como muitos falam, né? Mas dia após dia a gente está sendo forjado. Isso é contínuo. O nosso caráter está sendo provado. E a gente precisa o quê? Agradar a Deus. A menos que eu diga, porque o Senhor não desiste de mim, de você. Mas se eu abro a minha boca, não, Deus, eu não quero, Ele vai respeitar. Ele nos entrega as nossas próprias paixões. Se assim eu quiser. Uma vez que eu resisto a Ele, né? Então, por que que nós estamos sendo forjados? Para quê? Para que escapemos. Vamos lá no verso 4 de 2 Pedro. 2 Pedro 1, 4. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Olha que coisa preciosa. Olha que zelo, que cuidado do Senhor. Uma vez que eu digo sim para o Senhor, uma vez que eu confesso o Senhor, Ele já me habilita com tudo aquilo que preciso. O apóstolo vai dizer, Ele nos tem dado tudo o que precisamos. E guardar a fé é fácil? Você acha fácil, Luiz, guardar a fé? Você está ali todos os dias. Oh, hoje o Senhor é comigo. Deus é o meu Pai. Deus me ama. Se fosse fácil, não haveria um convite aqui na palavra do Senhor para perseverar. Se é fácil, pronto, já aceitei Jesus, já me batizei, já recebi a fé. Já estou com o passaporte comprado. Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: combata o bom combate da fé, Timóteo. Está lá em 1 Timóteo 6,12. No verso 11, ele ainda vai dizer como Timóteo deve viver. Depois vocês conferem. Como é que um homem de Deus deve viver? Ele fala para combater o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. No verso 11, ele vai discorrendo. E no verso 14 ele ainda diz mais: guardar os mandamentos até que Jesus venha. É até que Jesus venha. Então, se você está esperando a volta de Jesus, guarda a fé. Combata o bom combate da fé. E se você está realmente esperando a volta de Jesus, não é de qualquer jeito. Eu imagino, ontem eu estava assistindo um vídeo de um casamento, eu estava chorando. Falei, Rafael, estou com vontade de casar. Então, eu fico imaginando, a noiva, ela se prepara, né, para receber o noivo. Então, se nós estamos, de fato, esperando Jesus vir buscar a noiva, eu não sou noiva sozinha, não somos só nós aqui também, né? Mas se de fato eu quero esperar, eu preciso primeiramente guardar o que recebi, zelar pelo que recebi, né? Fazer com que cresça constantemente, não depende de mim.
A fé é um dom de Deus. Ele me dá e eu devolvo para Ele. Amém? Então, se eu estou esperando essa volta do noivo, eu preciso me preparar. Eu preciso ter atitudes de quem está esperando o noivo. E guardar a fé e permanecer fiel é uma dessas atitudes. E o próprio Paulo perseverou. Se você for olhar lá em 2 Timóteo 4:7, aquela passagem que todo mundo coloca, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Até ele perseverou, né? Imagine você. Jesus perseverou. Se você for olhar em Filipenses 2:8, vai dizer, né? Que ele foi fiel até a morte, ele se esvaziou, ele desceu. Daí, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E porque ele se humilhou, porque ele perseverou na obediência do Pai, porque ele perseverou em acreditar nos planos do Pai, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Ele foi honrado. Às vezes a gente quer receber honra sem nada. Jesus, ele recebeu um nome que é sobre todo nome, depois de ter se humilhado. Depois que ele foi, perseverou até o fim. Então eu quero lembrar para você algumas verdades. A primeira é que você tem fé. Amém? Entenderam? Você tem fé. A segunda é seu dever manter a fé viva. Não espere que o Senhor vai fazer por você. É o seu dever e o meu. E você precisa crescer em fé. Você precisa alimentar a sua fé. E não é olhando para as circunstâncias. Não é falando certos provérbios aí que a gente ouve, que a gente até pensa que está na Bíblia. Que quando eu vou lá procurar no Google, eu vejo, gente, isso não está na Bíblia. É Bíblia, gente. Não é dito popular, é Bíblia. A gente precisa viver Bíblia. Amém? Mas será que é possível mesmo eu chegar assim como Jesus? Se o propósito, né, é chegarmos à estatura de varão perfeito, então é possível. Não sozinho, mas com Ele. É permanecendo nele, é permanecendo na videira verdadeira. E nós temos um modelo. Nós temos um ajudador e nós temos um pai. Jesus foi e não nos deixou órfãos. Isso quer dizer que naquele dia que você tem vontade de desistir, você tem a quem clamar. O Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então você pode orar de acordo com a própria palavra. Espírito Santo, Jesus disse que você me ensinaria. Jesus disse que você traria à minha memória o que Deus já me disse, que eu acabei esquecendo. Então, se a Bíblia está dizendo que tem fé, Espírito Santo, me convença, me faz lembrar. Amém? E eu já falei sobre Timóteo, sobre Paulo, mas eu quero deixar claro que o nosso modelo maior é Jesus, porque esses homens, eles perseveraram porque eles olhavam para Jesus. Eles tinham Jesus como modelo. Não era uma doutrina própria. Amém? E eu quero pontuar aqui, quando ali vai discorrer, guardar, acrescentar a fé, a ciência e tal, então eu peguei cada uma dessas coisas e eu quero mostrar para vocês que Jesus cumpriu tudo isso. Gente, o Senhor, Ele poderia ter salvado o mundo sem Jesus precisar descer. Então, se Jesus desceu, foi para nos mostrar que é possível.
Jesus viveu situações adversas e ele não desistiu. Então, acerca da fé, eu quero lembrar vocês que Jesus teve fé. Jesus creu, ele acreditou no Pai. Ele tinha plena confiança no Pai, na palavra do Pai. Ele só fazia o que o Pai fazia, o que via o Pai fazendo. Amém? Jesus foi bondoso, ele foi virtuoso. Aí fala lá do conhecimento, a ciência em algumas traduções. Jesus conheceu o Pai, ele conheceu os planos do Pai, ele conheceu a cultura do céu e ele também conheceu a cultura da terra. Então, quando ele se deparou com a cultura da terra, ele logo, não é do reino do meu Pai. É diferente. Então, ele teve ciência, ele teve conhecimento. Jesus teve temperança, ele teve equilíbrio, ele teve domínio próprio. E ele não se orgulhou de tudo isso que ele tinha. Que um dos questionamentos dos meninos era por que está ordenado fé, ciência, não estou falando na ordem não, né? Mas por que está, parece que um é mais importante do que o outro. Falei, não, tudo coopera. Você recebe a fé e tudo vai cooperando um com o outro. Mas Jesus, mesmo sendo quem ele era, mesmo sendo filho de Deus, ele não se orgulhou. Que é algo que a gente precisa ter cuidado. Ele não se orgulhou de tudo que ele tinha, de tudo que ele sabia. E nós precisamos buscar tudo isso, mas sem se orgulhar. Jesus foi paciente. Ele perseverou até a morte. Jesus foi piedoso, ele temeu a Deus, ele teve um coração devoto. Piedade também vai falar de devoção. Um coração rendido ao Pai. Então, se nós olharmos aqui, Jesus cumpriu tudo isso que o apóstolo está aconselhando os irmãos. Jesus nos amou. Ele passou de unigênito a primogênito, nosso irmão mais velho. Jesus teve compaixão, ele foi caridoso, benevolente, e ele amou assim como o Pai. Ele vai dizer, assim como o Pai me ama, eu amei vocês. Então, é o modelo do Pai. Amém? Então, irmãos, que nós possamos olhar para ele, que nós possamos prosseguir assim como ele prosseguiu. Mesmo diante das tentações, mesmo diante das dificuldades, Luiz, que é jovem, mesmo diante dos convites aí que surgem. Surge para a gente também, Luiz. Mas a gente vai aprendendo com as quedas, então que você não precise cair no que a gente já caiu. Amém? Então, sem ele, nós não temos como conseguir. Não temos como conseguir sem o Senhor, sem a palavra, sem o Espírito. Não adianta querer dar passos sozinhos. E eu quero encerrar lendo com vocês lá 2 Pedro, o capítulo 1, versos 10 e 11. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que nós possamos ficar cada vez mais firmes. Todas as vezes que vier batalha na mente, que vier pensamentos de mal, pensamentos que não têm a ver com o Senhor, eu rejeito esse pensamento, porque a palavra do Senhor fala isso, isso e isso. Nós precisamos ter a prática de combater até os pensamentos. Senão aquilo vai gerando coisas e quando vê, o pecado já foi consumado, ou você já falou que não devia. Amém?
Que o Senhor, que o Espírito Santo nos convença dessas verdades que foram ditas aqui. Que o Espírito Santo possa nos ensinar todas as coisas, assim como Jesus orou. Espírito Santo, nós estamos aqui. Nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde. A religião é pesada, Senhor. Os falsos mestres, Pai, eles põem cargas em nós que nós não podemos suportar. Eles põem cargas em nós que nem eles carregam, Pai. Mas nós temos um mestre. O nosso rabino é Jesus, o nosso mestre é Jesus. Nos ensina, Senhor. Nós aceitamos o Teu convite, que nos chama, venha aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós aceitamos o Teu convite, Senhor. Nós queremos aprender de Ti. Tu que és a nossa videira verdadeira. Nós queremos nos apegar a Ti, Pai. Nos ajuda. Ô Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra de Deus nos garante que é o Senhor que faz essas coisas. Que és Tu, que é o nosso amigo, o nosso consolador. Nos faz olhar para Jesus. Nos faz contemplar as verdades de Deus. Oi. Ei. Glória a Deus. Estava ali ouvindo e pensando, né? Como é que eu sei que a minha fé é pouca? Aí eu lembro da passagem de Mateus, né? Jesus falou para Pedro: homem de pouca fé. Gente, quem aqui tem coragem de sair do barco e sair andando sobre as águas? Então, quando é que eu tenho pouca fé? Não é quando eu estou fora da fé, é quando eu estou onde? Mas quando dentro da minha caminhada de fé, eu começo a olhar para onde? Para a dúvida. Para a dúvida, para o medo. Por isso que ele está falando, prosseguir e esforçar em prosseguir. Não é porque você não tem, é porque você para. E aí que vem o esforço. O esforço é quando acaba as suas. Então, marche. Conheça a palavra para que ela possa iluminar os teus caminhos. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. Luz para o meu caminho. Então, prossigamos. Amém? Domingo, às 10 horas da manhã, estaremos aqui. 8 horas os líderes. Para nós darmos continuidade àquilo que o Senhor tem falado conosco. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar nessa noite. Muito boa palavra, Joyce N. Aleluia. Podemos nessa noite falar como os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Que essa palavra ela venha aos nossos corações, ela venha do teu espírito, trazendo a revelação, que ela cumpra o objetivo para o qual ela foi ministrada nessa noite sobre nós. Nós nos colocamos diante desta palavra porque a tua palavra é a verdade. E se nós ouvimos essa palavra nessa noite é porque nós precisávamos desta palavra. E que assim possamos ter a consciência de praticá-la, de colocá-la em ação, em exercício de fé. E nessa jornada, nesse processo, o Senhor venha nos aumentar, engrandecer, multiplicar a nossa fé
na revelação do Filho, na palavra e na grandeza do Pai. É o que nós oramos nessa noite, te bendizemos. Eu abençoo cada pessoa neste lugar, nessa noite, cada um que está nos ouvindo, que nos assistirá. Que o Senhor aumente a fé de cada um. E o Senhor ainda nos dê uma semana abençoada, cheia da tua graça, da tua presença, do teu favor. Uma semana de cura, uma semana de provisão, uma semana de libertação, uma semana, Senhor, de destravamento, Pai, das coisas que estão travadas, de visão daquilo que nós não estamos vendo, Pai, e que o Senhor possa nos mostrar um caminho ainda mais excelente através do teu evangelho. No nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe.